Olá pessoal, tudo bem? Eu vou, paralelamente aos vídeos de aula, fazer alguns vídeos para a gente conversar, porque é importante que a gente cuide tanto não só do corpo, mas da mente também. Então, o vídeo de hoje que eu quero falar, já estava há algum tempo pensando em fazer isso, seria falar sobre família, e eu vou explicar qual que é o contexto. Isso é uma reportagem recentemente dizendo na China do aumento do número de divórcios que surgiram após o período de quarentena, de isolamento social do corona. E isso é algo bastante interessante da gente observar pelo seguinte: nesse período de isolamento social, a gente está isolado das pessoas da rua, mas a gente está em grande contato com as pessoas que vivem conosco. E quando eu falo em família, eu não estou dizendo que seja homem e mulher casado, pode ser homem-homem, mulher-mulher, namorados, pode ser um irmão com que vocês vivam, possa ser um colega de dormitório, possa ser um tio, um avô. Muitas famílias estão se unindo nesse período. Então, família são aquelas pessoas que são do nosso convívio, do nosso coração, independentemente, às vezes, do status social que é dado isso, certo? Então, animais de estimação também podem entrar nisso. O que acontece assim? Eu vejo, falando de crise de oportunidade, eu diria que no caso da gente ficar em casa com a nossa família, primeiro nós temos uma oportunidade de estar mais com aquelas pessoas que a gente gosta. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto vem depois uma crise, porque à medida que a gente vai convivendo com elas 24 horas por dia, as dificuldades vão aparecendo, está todo mundo estressado, alguém joga uma patada aqui, outra pessoa já fica magoada com outra coisa, e os defeitos daquela pessoa acabam sendo as dificuldades dela muito mais aparentes do que numa rotina normal, em que vocês vão passar o dia inteiro fora de casa e depois jantar junto de noite, assistir um seriado e cada um dormir. E então isso pode vir essa crise nesse segundo momento. E se vocês não trabalharem isso com calma, essa crise pode, infelizmente, separar vocês, tornar intolerável a convivência com pessoas que foram tão queridas para vocês até o momento atual, né? Mas a gente pode transformar isso numa oportunidade. Por que eu digo numa oportunidade? Pelo seguinte, assim, quando eu vejo no convívio com a minha esposa, quando eu vejo no meu convívio com os meus amigos, os poucos que duraram mais de décadas, essas são pessoas que ficaram comigo não tanto pelos melhores momentos, mas justamente pelos momentos mais difíceis. São aqueles seus amigos que estão ali quando tu perdeu um familiar muito querido, quando tu ficou desempregado, a esposa que te apoiou, o marido que te apoiou nas tuas maiores dificuldades, quando tu ficou doente, quando tu teve algum problema emocional. No final, eu percebo que o que fortalece mais, o que dá liga numa relação, é justamente os períodos que foram superados juntos, mais do que se vocês foram as viagens boas que vocês fizeram ou as festas que vocês foram. Então, dentro dessa crise que pode surgir, existe uma oportunidade de vocês, em vez de enfraquecerem esses laços, vocês fortalecerem eles de uma forma quase que inquebrável. Então, pensem nisso assim. Como fazer isso? Diálogo, gente. E é importante como as pessoas hoje elas não conversam, mesmo dentro da própria casa. É mais fácil sair emburrado e dar um gelo na pessoa por 2, 3 dias, do que pegar e conversar e dizer, olha, isso que tu fez eu não gostei, não faz assim, desse jeito. Então, conversar sempre é importante. Uma boa dica para continuar vivendo com alguém não vão dormir estando brigados. Então, peguem e conversem. Então, exponham os pontos. É fácil falar, difícil fazer e, obviamente, exige flexibilidade, mas isso é sempre um bom início.
Nesse período agora de dificuldade, a gente está com os nervos à flor da pele, a gente vai estourar. Então a gente pode minimizar isso, mas às vezes a gente é pego de surpresa. Se vocês têm consciência disso, peçam desculpas depois. Se vocês não têm, a pessoa não tem consciência, que a outra, depois de passar o período de explosão, venha conversar sobre isso. Então é importante também ter, nesse momento, muita paciência, respirar fundo antes de fazer qualquer coisa. Usem aquela contagem, contem até 10 antes de montar no porco, antes de armar um barraco, para ver bem se esse é o caminho que vocês querem ir mesmo, né? Então são coisas importantes de desenvolver. Trabalhem uma palavra que ela é meio esquecida no nosso dicionário hoje em dia, que é a indulgência. Então, indulgência é algo mais ou menos como respeitar o limite da pessoa, respeitar a dificuldade dela, entender ela como ela é. A gente sempre quer mudar todo mundo. Tenham um pouco mais de indulgência nesse período, respeitem o limite, o processo que aquela pessoa está passando nesse instante. Isso são mecanismos poderosos de uma boa convivência. Notem que nada disso vocês não são estimulados a fazerem no tatame. Tudo que acontece no tatame é um microcosmos do macrocosmos lá fora. Vocês estão treinando com pessoas que têm opiniões diferentes de vocês, que vocês não conhecem tão bem, e vocês são sempre estimulados a falarem de forma gentil, a terem moderação no tom da voz, moderação no tipo de crítica, e a ter indulgência e respirar fundo quando a pessoa fizer algo que vocês não gostem. Então está lutando ali, a pessoa era descoordenada, ela chutou mais baixo. Você tem que manter esse controle para respeitar o limite dela, ou manter esse controle para vocês não verem tudo vermelho e perderem as estratégias e as táticas de vocês. Então essa é a minha dica. Cuidem da família de vocês, que são aquelas pessoas que vocês mais gostam, estão com vocês nesse instante, e tenham diálogo, tenham moderação, tenham paciência e tenham indulgência, e isso vai fazer com que os laços de vocês se tornem mais fortes ainda. Transformem sempre crises em oportunidades, tá bom? Até o próximo vídeo.